Lição 8. O sábado e o fim. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Sábado, 13 de maio. A essência da dignidade do ser humano é uma origem comum. O fato de termos sido criados por Deus de maneira única valoriza cada indivíduo. O feto no ventre da mãe, o adolescente tetraplégico, o jovem adulto com síndrome de Down e a avó afligida pelo Alzheimer têm imenso valor para Deus, o Pai de cada um deles. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra. Nossa herança é compartilhada. Pertencemos à mesma família. Somos irmãos e irmãs feitos, formados e moldados pelo mesmo Deus. A criação proporciona verdadeiro senso de valor próprio. Quando os genes e cromossomos se uniram para formar a estrutura biológica única de nossa personalidade, Deus jogou fora o molde. Não há ninguém igual ao outro em todo o universo. Somos únicos, criação singular, seres de valor imenso. O Criador do cosmos assumiu a forma humana e ofereceu a si mesmo como sacrifício por todos nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Domingo, 14 de maio. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. O juízo, a criação e o acerto de contas. Se somos apenas um aglomerado de células formadas aleatoriamente, mero produto do acaso, um símio africano desenvolvido, nada mais, a vida tem pouco significado. Se somos meramente uma das cerca de 8 bilhões de pessoas que disputam o espaço no planeta Terra, a vida perde seu propósito, além da mera sobrevivência. Em contraste, a criação bíblica oferece uma razão para viver e o imperativo moral para a vida. Fomos criados por Deus e devemos prestar contas a Ele por nossas ações. Ele estabeleceu verdades absolutas, mesmo em um mundo de relativismo moral. Ouça Apocalipse 14:7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Romanos 14:10. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Tiago 2, de 8 a 13. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia.
a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pergunta 1. O que o juízo sugere sobre responsabilidade e acerto de contas? Como o juízo, os mandamentos de Deus e a adoração estão relacionados? A mensagem dos três anjos que voam pelo céu em Apocalipse 14 anuncia que é chegada a hora em que ele vai julgar. Visto que fomos criados por Deus com a capacidade de fazer escolhas morais, somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Se fôssemos apenas um aglomerado de células aleatórias, produtos da hereditariedade e do meio apenas, nossas ações seriam determinadas em grande parte por forças sobre as quais não teríamos controle. O juízo, contudo, implica responsabilidade moral. Nesse momento decisivo na história, a hora do juízo, Deus nos chama a tomar decisões à luz da eternidade. O apelo do primeiro anjo: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, reconhece que a base da adoração é o fato de que fomos criados por Deus. Aliás, a observância do sábado demonstra a crença de que Jesus é digno de ser adorado como Criador. Revela a aceitação dos 10 mandamentos como princípios divinamente inspirados para viver vida plena. Como a lei é a base do governo de Deus e uma revelação de seu caráter, torna-se a norma para o juízo. A fidelidade ao mandamento do sábado é o reconhecimento do compromisso de sermos obedientes. A crença na criação influencia nosso comportamento. A hereditariedade e o meio afetam as nossas escolhas? Como superar os defeitos de caráter indesejáveis? Segunda, 15 de maio. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 9. O sábado e a criação. Deus nos deu o sábado porque o mundo precisa desesperadamente da mensagem reconfortante da criação. No século XVIII, quando a teoria da evolução conquistava o mundo intelectual, Deus enviou uma incrível mensagem de esperança. Satanás fez todas as tentativas para distorcer a doutrina da criação, pois ele odeia Jesus e não quer que ele receba a adoração devida a ele como Criador e Redentor. O sábado está no centro do conflito sobre o mérito de Cristo para receber a adoração. A mensagem de Deus para os últimos dias é a que chama a humanidade a adorar Cristo como Criador. A base da adoração é o fato de que ele nos criou. Ouça Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Êxodo 20, 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deuteronômio 5, 12 a 15. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Conforme essas passagens, podemos observar no mandamento do sábado a relação entre criação e redenção. O sábado é um símbolo eterno do nosso descanso em Deus. É um sinal especial de lealdade ao Criador. Em vez de uma exigência legalista, ele revela que o verdadeiro descanso da justiça pelas obras se encontra nele. O sábado fala de um Deus que realizou por nós o que nunca poderíamos realizar por nós mesmos. A Bíblia nos convida a descansar em seu amor a cada sábado. Esse dia é símbolo de descanso pela graça, não pelas obras. Não é legalismo, mas garantia. Não é condenação, mas dependência dele. A cada sábado nos alegramos com a bondade de Deus e o louvamos pela salvação que só pode ser encontrada em Cristo. O sábado também é o elo eterno entre a perfeição do Éden, no passado, e a glória dos novos céus e da nova terra no futuro. O sábado nos chama de volta às nossas raízes. É uma ligação com nossa família original. Tem sido observado continuamente desde o início da história. É uma conexão ininterrupta de volta no tempo até nossa criação. Ele nos mantém focados na verdade de que somos filhos de Deus e nos convida a um relacionamento profundo com Ele. O mandamento do sábado está subentendido em Apocalipse 14, 6 e 7. Por que ele é importante para a nossa mensagem para o tempo do fim? Terça, 16 de maio. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 9. Um engano não tão sutil. Na tentativa de destruir a singularidade de nossa criação, o diabo introduziu uma contrafação não tão sutil. A contrafação aceita até mesmo por alguns de nós é a seguinte: Deus é o principal agente da criação, mas ele levou longas eras para trazer a vida à existência. O processo que ele usou foi a evolução. Essa abordagem tenta harmonizar dados científicos com o relato de Gênesis. Afirma que os dias da criação são períodos de tempos longos, indefinidos, e que a vida na Terra tem bilhões de anos.
Ouça Salmo 33, 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pergunta 3. Como Deus criou o mundo? O relato bíblico é claro. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Em Gênesis 1, o autor afirma que Deus criou o mundo em 6 dias literais, de 24 horas, e descansou no sétimo. A estrutura linguística de Gênesis 1 e 2 não admite nada diferente. Até mesmo estudiosos que não acreditam na criação literal de 6 dias reconhecem que a intenção do autor era falar sobre a criação em 6 dias. A palavra hebraica para dia, em Gênesis 1, é Yom. Na Bíblia, toda vez que um número modifica a palavra Yom, como um adjetivo, terceiro dia, primeiro dia, etc., limita o tempo a 24 horas. Não há um único exemplo em que um numeral modificando o substantivo Yom indique um período indefinido. É sempre um período de 24 horas. Além disso, se Deus não criou o mundo em 6 dias literais, que valor teria o sábado? Porque Deus ordenaria que lembrássemos dele? Não faria absolutamente nenhum sentido deixar o sábado como um legado eterno de uma semana de criação de 6 dias, se essa semana literal nunca tivesse existido. Aceitar longas eras de criação é questionar a necessidade do sábado e levantar sérias questões sobre a integridade das Escrituras. Ao atacar o sábado, Satanás desafia o ponto central da autoridade divina e o que poderia ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias? Não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, ignoram o sábado. Que preparação para o engano final! Quarta, 17 de maio. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 9. A criação, o sábado e o tempo do fim. O grande conflito que começou no céu milênios atrás girou em torno da autoridade de Deus. O questionamento permanece o mesmo no presente. Ouça Apocalipse 14, 7, 9 e 12. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pergunta 4. Resuma esses versos completando as seguintes frases. Apocalipse 14, 7 é um chamado para... Apocalipse 14, 9 é um apelo solene para não... Apocalipse 14, 12 descreve um povo que... Essas passagens deixam claro que nos últimos dias,
A questão central do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, é a adoração. Adoramos o Criador ou a besta? Visto que a criação é a base de todas as nossas crenças, afinal, qual das nossas doutrinas teria sentido a parte de Deus como Criador? O sábado do sétimo dia, inserido no próprio relato da criação, é o sinal eterno e imutável dessa criação. É o símbolo mais fundamental do ensino mais básico. Mais fundamental ainda nesse contexto, só o próprio Deus. Portanto, usurpar o sábado do sétimo dia é usurpar a autoridade do Senhor no nível mais alto possível, sua autoridade como Criador. É rejeitar e erradicar toda a autoridade na sua essência. É de fato buscar tomar o lugar do próprio Deus. É claro, o ponto em questão nos últimos dias é nosso amor e lealdade para com Jesus. Contudo, de acordo com a Bíblia, esse amor é expresso por meio da obediência aos mandamentos. E dentre os mandamentos, somente o sábado está por trás de tudo, pois só ele aponta para Deus como Criador. Não é de admirar que ele será o símbolo externo da divisão final entre aqueles que adoram o Senhor e aqueles que adoram a besta. Considerando o quão essencial e fundamental é o sábado, é difícil imaginar que a questão final da adoração ao Criador pudesse girar em torno de qualquer outra coisa. Muitas pessoas argumentam que não faz diferença que dia se observa como o sábado, desde que observemos um dia. Como podemos refutar esse argumento com a Bíblia? Quinta, 18 de maio. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 9. O sábado e o descanso eterno. O sábado é um refúgio em um mundo exausto. Toda semana deixamos os cuidados do mundo e entramos no retiro divino, o sábado. O ator judeu Abraham Heskel chama o sábado de um palácio no templo. A cada sétimo dia, o palácio celestial de Deus desce do céu à terra, e o Senhor nos convida para a glória de sua presença, nesse período de 24 horas, a fim de passar um tempo de íntima comunhão com Ele. Em seu livro sobre a beleza e a solenidade do sábado, Heskel escreveu sobre o significado desse dia. Abre aspas. O sábado é uma metáfora do paraíso e um testemunho da presença de Deus. Em nossas orações, aguardamos uma era messiânica, que será um sábado, e cada Shabá nos prepara para essa experiência. A menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade no porvir. Fecha aspas. Na criação, Jesus construiu uma morada especial para nós, onde podemos encontrar refúgio e estar seguros. A obra dele está completa, terminada. Quando descansamos no sábado, descansamos em seu cuidado amoroso, na expectativa de nosso descanso eterno, nos novos céus e na nova terra, que em breve virão. Ouça Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 66, 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Segunda Pedro 3,13.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse 21:1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pergunta 5. Guardar o sábado nos remete à eternidade? O mesmo Deus que criou a terra irá recriá-la. E o sábado continua sendo um símbolo eterno dele como Criador. Na verdade, os judeus viam o sábado como um símbolo, uma antecipação do que era chamado em hebraico Olam Rabá, o mundo por vir. A mensagem de 3 anjos que voam no céu com o apelo para adorarmos o Criador é a resposta do céu para a falta de esperança de muitos no século XXI. Ela nos aponta para o Criador, aquele que no princípio fez todas as coisas, e para o nosso Redentor, aquele que, após o juízo, quando o pecado for erradicado, fará novas todas as coisas. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Como fazer do sábado uma antecipação do céu em sua vida e na vida de sua família? Sexta, 19 de maio. Verso para memorizar. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Estudo adicional. A razão apresentada para adorar a Deus é que Ele é o Criador. Na liturgia celestial, os seres celestiais expressaram a ideia de uma forma muito sucinta: porque criaste todas as coisas. Na Terra, o fato de Deus ser o Criador precisa ser enfatizado o máximo possível. Por isso, o anjo diz: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Foi corretamente indicado que o anjo usasse a linguagem do 4º mandamento para justificar o chamado para adorar a Deus. Angel Manuel Rodrigues escreveu, abre aspas, dentro do Decálogo, o mandamento do sábado permanece como selo no sentido de que 1. Identifica quem Deus é, o Criador. 2. Confirma o território sobre o qual ele governa, tudo o que ele criou. E 3. Revela seu direito de governar, pois ele criou tudo. Para ter êxito, o dragão tinha que invalidar esse memorial de alguma forma. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Como a mensagem do sábado responde aos grandes questionamentos da vida, tais como de onde viemos, por que estamos aqui e qual é nosso destino eterno? Reflita sobre a maravilha da criação e o milagre de nossa existência no vasto universo. O principal memorial da criação, o sábado, vem até nós em vez de irmos a ele, toda semana, sem exceção. O que isso nos ensina sobre a importância da doutrina da criação? Como observamos a questão da adoração em Daniel 3 e 6? O que há nesses relatos que pode nos ajudar a nos preparar para o desafio que o povo fiel de Deus enfrentará durante o drama em torno da marca da besta? Pense em alguém que acredita nos milhões, até bilhões de anos de evolução, como meio para a criação. Como mostrar a essa pessoa a irracionalidade de se observar o sábado do 7º dia como memorial de uma criação assim,